Olá pessoal, aqui é o professor Hernani de Filosofia, espero que estejam todos bem e nós vamos começar mais uma aula, a aula do PET 2, semana 2. O tema da aula é Linguagem e Significado, entendendo nós e o mundo. E a lição começa sempre com alguns conceitos que vão nos ajudar a compreender melhor a lição que vai ser aplicada. O primeiro conceito é o conceito de semântica. Quando falamos de semântica, tanto na língua portuguesa, na disciplina de português que vocês têm, quando se fala de semântica, se fala na busca pelo sentido do texto, pelo sentido do assunto que está sendo tratado, no emprego das palavras, no correto emprego do idioma que você está lidando com ele, tá bom? Então, semântica tem a ver com a busca pelo sentido. Libras, linguagem brasileira de sinais. A linguagem brasileira de sinais, ela foi oficializada em 2002. Porém, o seu desenvolvimento data do século XIX. Ela foi instituída em 2002 a partir da Lei 10.436, no governo do presidente Fernando Henrique. O terceiro e último conceito é o conceito de linguística. Se ocupa da análise de fatos da linguagem. Então, hoje a nossa disciplina, nossa aula, na verdade, está tratando sobre o estudo da linguagem. Por quê? Porque nós estamos falando do ser humano e uma das maiores características do ser humano é essa capacidade de comunicação que nós temos. É isso que nos une e é isso que nos faz criar e desenvolver de alguma forma uma cultura. A cultura influencia a nossa linguagem e da mesma forma a linguagem acaba trazendo assim uma relação de simbiose que a nossa linguagem, a nossa cultura se influencia, na verdade um é fruto do outro, tá bom? Então pessoal, em se tratando de linguagem, a lição traz a seguinte definição para esse termo, linguagem. Um sistema de signos é o que seria a linguagem. E o que seria um signo? Um signo, na verdade, dentro da lição, está definido como um algo, alguma coisa, que está em lugar de outra. Nesse sentido, a lição vai fazer a diferenciação dos signos em 3 categorias. A primeira categoria de signo é o signo de semelhança, que seria chamado de ícone. Então, por exemplo, o desenho de um animal, o desenho de um galo, assim como está na lição, o desenho de um galo, guarda alguma semelhança com o animal de fato. Então, aquele desenho, na verdade, é um signo chamado de ícone, que se refere a um animal, um animal que canta, que é famoso aí, que tem um time aqui na cidade que tem ele como mascote, Você pode fazer esse tipo de referência. Mas o desenho do galo faz referência, parece com ele, porque parece seria chamado de um signo que guarda algum tipo de semelhança, chamado de ícone. Por isso ele é considerado um ícone, tá bom? Os signos de relação causa e efeito é a segunda categoria de signo. Uma fotografia, por exemplo, ela tem relação de causa e efeito. Por quê? Porque a fotografia ela é gerada a partir do reflexo da luz. A luz incide de tal forma na superfície de qualquer coisa ou de um animal, no caso do galo, e essa luz que é refletida pelo animal é capturada pela câmera e a câmera faz um registro numa folha fotossensível com micropontos de prata, deixa aquele registro ali e essa foto, aquele papel é passado ali num revelador, num líquido revelador, depois num líquido interruptor, depois numa água para que seja lavado e por fim a imagem está revelada no papel. Então, essa segunda categoria de signos é chamado de índice, tá bom? Por último, pessoal, signos de convenção cultural são os signos mais puros, são os signos em si, porque eles são definidos socialmente, culturalmente. Nós, enquanto cidadãos, como pessoas que dividimos a mesma cultura, o mesmo idioma, nós definimos que a escrita do nome galo, vou colocar aqui, galo, define para nós o que é um ou outro animal. Então nós socialmente definimos isso aqui, tá bom?
Então, pessoal, quando nós podemos dizer que nós dominamos uma linguagem? Quando nós apreendemos aquela linguagem o suficiente para dominá-la. Então, por exemplo, existem vários tipos de linguagem, existem vários tipos de idioma e vários tipos de linguagem. Mas uma linguagem, por exemplo, que a lição traz para nós é a questão musical. Então, por exemplo, nós sabemos que existem 7 notas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, certo? São 7 notas. Porém, quando você vai estudar música, o violão, por exemplo, você vai aprender lá que essas 7 notas musicais, no violão especificamente, elas não dão acompanhamento em si de uma música, porque no aperto de simplesmente uma corda em uma única posição, você encontra uma determinada nota. Só que o acompanhamento musical no violão é feito pelos acordes, que na verdade é um pouquinho mais complicado porque é uma junção de notas, né? Quando você faz aquela posição lá, uma junção de notas. E aquela junção de notas é que dá o acompanhamento. Então, quando você bate lá no violão um acorde, você não está batendo ali uma nota, você está batendo uma junção de notas. Então, para dominar uma linguagem, no caso da música e especificamente do violão, você tem que aprender, além de todas as notas, uma série de acordes que é uma junção de todas aquelas notas. Então, para dizer novamente, para que possamos dizer que conhecemos efetivamente uma linguagem, nós temos que dominá-la, tá? Então, é isso. Aqui é a nossa lição. E aí, depois dessa etapa, nós temos que fazer os exercícios. Então, a gente vai pegar agora e dar uma olhadinha nas questões aí que estão sendo aplicadas para vocês, para que vocês entreguem nessa semana. A primeira atividade que vocês devem fazer é responder a seguinte questão: por que se pode dizer que a aquisição da linguagem é a senha para a entrada no mundo humano? Porque ser humano é ser pessoa, e ser pessoa, mais do que tudo, é ser dotado dessa capacidade de comunicação, de se fazer comunicável. Então, é uma das respostas que você poderia dar para essa questão. Questão número 2. Por que são criadas linguagens de diferentes tipos? Para que elas servem? Olha só, existem linguagens de programação. São linguagens construídas para fazer sentido, para determinar comandos e para se fazer comunicável. Ser humano é ser pessoa. Ser pessoa, como nós dissemos anteriormente, é se fazer comunicável, se fazer entendido ou determinar normas, determinar informações, criar padrões, organizar, criar organizações. Então essa seria uma resposta possível para a questão 2. A questão 3. Cite algumas regras de combinação da língua portuguesa, regras de escrita e concordância. Para responder esse ponto, basta você procurar fazer uma breve pesquisa sobre regras de escrita e concordância. Questão número 4. Qual a relação entre as regras de uso de uma língua e a cultura na qual ela é usada? Qual é a relação entre as regras de uso de uma língua e a cultura na qual ela é usada? A relação entre a língua e a cultura é uma relação íntima, porque elas se influenciam mutuamente. Então, as regras de utilização de uma língua, por exemplo, elas podem, em alguma medida, serem modificadas pela cultura. Então, nós temos aí casos de uso de palavras que são de tal forma utilizadas socialmente, culturalmente, de uma determinada forma, que a princípio era considerada como errada, que com o tempo, por causa do desenvolvimento e também do amadurecimento e da fortificação ali daquele grupo cultural, que aquela palavra começa às vezes a tomar um uso diferente, a ser usado de forma diferente, e o que anteriormente poderia ser considerado como algo errado, agora passa a ser a norma comum do uso daquele determinado termo. A atividade número 5, após fazer uma pesquisa sobre os 5 parâmetros da língua brasileira de sinais, redija um texto sobre a relação de Libras com a língua portuguesa. Para fazer essa atividade, basta você pesquisar quais são esses 5 padrões da língua brasileira de sinais, que é a Libras,
e em seguida fazer relações mínimas de cada um desses padrões com algum ponto da língua brasileira, o português. Tá bom? Então, pessoal, espero que essa aula tenha contribuído com o aprendizado de vocês. Para qualquer dúvida, vocês têm o meu contato, pode entrar em contato pelo e-mail, pode entrar em contato também pelo WhatsApp e eu fico no aguardo dos trabalhos de vocês. Tá bom? Uma ótima semana, até a próxima!